Olá! A Câmara dos Deputados aprovou o Marco Civil da Internet. Esse é um dos assuntos em destaque do Unesp Notícias desta quarta-feira, 26 de março. Ao vivo, uma entrevista com o advogado Daniel Freire e Almeida. E veja também: Dilma entrega imóveis do Minha Casa Minha Vida e promete a implantação de uma faculdade de medicina aqui em Bauru. Do mundo para a Unesp. Saiba como é a rotina de estudantes estrangeiros aqui na cidade. Depois de praticamente 3 décadas, Bauru voltou a receber a visita de um presidente da República. Dilma Rousseff veio à cidade para a entrega de 944 unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Dilma Rousseff chegou às 14h de helicóptero ao Jardim Nova Esperança e visitou um dos apartamentos prontos. Acompanhada do prefeito Rodrigo Agostinho e da vice Estela Almagro, a presidente fez a entrega simbólica das chaves a 5 beneficiados pelo programa Minha Casa Minha Vida. Maria de Fátima é a dona do apartamento visitado e recebeu a chave das mãos da presidente. Foi muito emocionante, muito. Assim, além de receber a chave, eu tive uma surpresa muito grande, né? De receber o apartamento imobiliado. Esse foi uma surpresa mesmo. Esconderam de mim muito, mas foi bom. Para quem, assim como Maria de Fátima, aguardava a casa própria, a entrega das chaves foi um momento significativo. Agora é assim, é um sonho que vai ser realizado, eu vou poder casar, vou ter a minha vida com a minha filha e viver feliz, né? É maravilhoso. A minha primeira prioridade é essa, conforto mesmo, para minha família, para os filhos. Durante o pronunciamento, Dilma ressaltou a importância dos programas habitacionais para famílias de baixa renda. De acordo com a coordenadora do programa na cidade, outros projetos estão em andamento, inclusive para famílias em situação de risco. O programa tem algumas regras que às vezes encontra limitadores, né? Como renda. Às vezes a pessoa mora na favela, mas tem uma renda que por uma razão ou outra, pelo número de filhos, ultrapassa R$ 1.600. Então o programa trata isso com muito cuidado, muita dedicação, muita cautela e já temos pelo menos 8 favelas previstas para esses próximos empreendimentos que serão entregues. A presidente também assumiu um importante compromisso com a população. Ela defendeu a criação de uma faculdade de medicina na cidade. É do absoluto interesse do governo federal ter aqui uma escola de medicina. Essa cidade, que é a cidade da educação, ela também tem o direito de, entre os seus 15 e agora 16 faculdades, né, ou universidades, ter uma escola de medicina. Quero então dizer para vocês que eu estou me comprometendo com vocês, não é com o prefeito não, com o prefeito é fácil se comprometer, difícil é se comprometer com cada um de vocês. Estou me comprometendo, por quê? Porque interessa que tenha faculdade de medicina, que a gente quer formar médico no interior desse país, que vão... Ainda sobre saúde, Dilma falou sobre o pedido de 12 médicos cubanos para trabalharem em Bauru. 5 deles já estão na cidade e os outros 7 devem chegar até o fim do mês. Aqui, a prefeitura pediu 12 médicos. Eu tenho certeza que esses 12 médicos vão servir para melhorar a vida e o serviço de saúde das pessoas que mais precisam. Porque é onde falta médico, é onde as pessoas mais precisam.
O assunto agora é dengue. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou hoje mais 5 casos da doença em Bauru, sendo 4 contraídos dentro da cidade e 1 importado. Agora, Bauru passa a contabilizar 29 ocorrências da doença neste ano, sendo que 20 foram registradas agora em março. Outras 9 pessoas foram vítimas de dengue em fevereiro, enquanto em janeiro não houve casos da doença. A Secretaria pede a colaboração dos moradores no combate aos criadouros do mosquito transmissor. Hora de ver como fica o tempo. As informações são do IPMET, da Unesp. Faz sol na maior parte do estado, chove apenas agora no Nordeste e no extremo oeste. A instabilidade deve aumentar no fim de semana. Para Bauru, não há previsão de chuvas até sexta-feira, mas o fim de semana deve ser chuvoso. Agora a umidade do ar é de 53%. Os ventos sopram a apenas 7 km por hora. A temperatura subiu um pouco nesta quarta e chegou a 29 no horário mais quente do dia. Pela manhãzinha ficou em 17. Amanhã, os termômetros devem variar entre 21 e 30 graus. O Conselho Municipal do Meio Ambiente promove nesta sexta-feira, na Universidade Sagrado Coração, um seminário sobre a gestão de resíduos em Bauru. O objetivo é debater os impactos e apontar soluções para a implementação do Plano Nacional de Resíduos aqui na cidade. O seminário vai contar com palestras e grupos de discussão. As inscrições podem ser feitas pelo site do evento e são gratuitas. Lá você também encontra a programação completa. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias. Depois do intervalo, uma entrevista ao vivo sobre o Marco Civil da Internet. Aqui no estúdio, o advogado Daniel Freire e Almeida. Tem dúvidas sobre esse assunto? Participe do Unesp Notícias. Ligue para a gente no 14 3103 6161. Unesp Notícias volta já já. Em votação simbólica, os deputados federais aprovaram ontem o Marco Civil da Internet. O texto define princípios, direitos e deveres para o uso da rede no Brasil. O projeto foi alvo de várias discussões com a sociedade civil por meio de consultas públicas. Entrou em votação no fim do ano passado e desde então trancava a pauta da Câmara. Para conseguir aprovar a lei, o governo fez concessões e alterou o texto original. Nós vamos saber agora então o que muda com a aprovação do Marco Civil da Internet, que segue para a votação no Senado. Recebemos o coordenador da Comissão de Relações Internacionais e Direito na Internet da OAB Bauru, o advogado Daniel Freire Almeida. Daniel, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço. Daniel, com a aprovação do Marco Civil, que deve ser confirmada, no Senado, o que muda para o usuário comum de internet? Bom, primeiramente, as relações que ele possui com provedores de acesso de conteúdo nas redes sociais passa a estar amparada por uma legislação que provoca discussões a respeito dos direitos e garantias e princípios dessas mesmas relações. Trata-se de um passo inicial importante para o Brasil, mas que, no entanto, vem um pouco atrasado, já que isso fazia parte de anseios da sociedade, bem como das redes de comunicação, para que isso já ocorresse com antecedência. Quer dizer, a gente tem pelo menos uma década de uso da internet no país, né? E só agora veio essa regulação. E na sua visão, na prática, em quais situações o Marco Civil não vai ter efeito, poder de ação? Bom, o Marco Civil, inicialmente é importante destacar que ele é um avanço, sim, no sentido de que um país que ainda não havia dedicado esforços nas relações civis via internet, trata-se então de uma importante provisão legislativa. No entanto, ele não atentou para as características básicas da própria internet. O que o legislador talvez não tenha visualizado é que a internet ela é muito mais rápida, portanto, acessos não podem depender apenas de uma atitude judicial um pouco mais lenta e vagarosa. Também as questões da internacionalidade da internet, a rede é mundial, uma legislação local para tratar de assuntos mundiais, ela é claramente limitada,
portanto ela não vai conseguir atingir grandes provedores de conteúdo que estão localizados em outros países e que, portanto, necessitavam de um olhar talvez um pouquinho mais técnico para a questão. Quer dizer, grandes provedores da maior parte das redes sociais que a gente usa, dos e-mails, eles estão localizados em outros países. Nesse caso, você acha que o Marco Civil não tem como regular essa relação? Ele precisa estar alinhado a iniciativas internacionais. Na medida em que você obriga, através da legislação, que esses provedores estejam ligados à legislação brasileira, obviamente eles vão destacar nos seus acessos que respeitam a legislação de um outro país, onde eles se sentem mais seguros em relação a isso, ou onde tem os seus escritórios principais. Então, nesse sentido, o Brasil deve procurar, dentro das iniciativas internacionais, em especial nos tratados internacionais, as saídas para regular todos os problemas. No entanto, deve-se alertar que muitas relações, não todas, muitas relações estariam abrigadas dentro do Marco Civil e outras milhões de situações não, justamente porque quase todas as pessoas acessam o Google, acessam o Facebook, o LinkedIn, procuram sites de compras no exterior, estão o tempo todo, então, com e-mails que têm o seu armazenamento também no estrangeiro, Gmail, Yahoo, Hotmail. Portanto, não é simples procurar legislar de forma nacional para um assunto que já nasceu global. Vamos falar então um pouquinho sobre o texto do Marco Civil, o que ele assegura. O governo fez questão de ressaltar que 3 grandes pilares foram garantidos, que é a questão da neutralidade, da liberdade de expressão e da privacidade dos usuários. Queria que você comentasse então um pouquinho, Daniel, o que seria essa neutralidade? Perfeito. A neutralidade, em um primeiro momento, ela pode parecer que diz respeito que na internet você pode fazer tudo, né? E, na verdade, o que se desejava e o que se deseja é que os provedores de conteúdo não possam distinguir a informação que vai ser disponibilizada para o usuário, para o internauta. No seguinte sentido, ele não pode mais vender produtos separados, por exemplo, só o acesso à rede social, e-mail, ele vai ter que ter um acesso ilimitado dentro do que diz respeito aos conteúdos, né? Então, nesse primeiro momento, a neutralidade significa exatamente isso, tratar todos os aspectos da internet como iguais. Limitação do Marco Civil é que não disponibilizou no seu texto a questão da velocidade do acesso a esses serviços, o que pode levar alguns provedores a disponibilizarem serviços um pouco mais rápidos. Por exemplo, acessa um vídeo de YouTube que tem uma relação com um provedor de acesso brasileiro mais íntima, então os vídeos do YouTube serão mais rápidos e os outros não. Quer dizer, ficou uma brecha então? Nessa questão da velocidade, sim. Mas vai haver um decreto ainda presidencial que deve falar sobre esse assunto? Sim, ele deve tratar, mas ouvindo o Comitê Gestor da Internet e outros órgãos e também a Anatel, para que então ele possa regulamentar e decretar sobre a matéria. Eu espero que haja essa previsão da questão da velocidade. Quanto aos outros 2 pilares, que dizem respeito à liberdade de expressão na internet e à privacidade, este é um contexto histórico e é o desafio de todo o país conseguir compatibilizar os 2 interesses. Como você manter a sua privacidade e, ao mesmo tempo, expressar a sua opinião e os seus conteúdos num ambiente que já é, por si só, aberto e global, né? A partir do momento em que você tem um conteúdo disponibilizado na rede, ele é acessado por todos, pode ser replicado, e por aí, então, nós temos um ambiente internacional normal. A questão da privacidade, ela está dentro do Marco Civil ligada ao acesso aos seus dados. Então, eles só poderão ser disponibilizados por ordem judicial. Esses dados não podem ser comercializados e nem abertos quando os provedores quiserem, né? Os provedores não poderão comercializar esses registros do usuário. No entanto, isso já ocorre. A partir do momento em que você acessa um site da internet via Google ou outros sites que possuem softwares de acompanhamento, né, de monitoramento, você pode perceber claramente que, feita uma busca, ela quase que constantemente aparece depois em outros serviços que você está usando na internet. Você entra num site de notícias espanhol e vem uma propaganda lá
como uma conotação de uma busca que você fez antes. Então, é claramente percebível que essas informações estão sendo coletadas. Mas isso fica proibido a partir de agora, com a confirmação do Marco Civil? Exato. Esses registros não podem ocorrer. Entretanto, eles vão ter que mudar a internet para fazer isso, porque isso já está disseminado pelo mundo, né? É uma característica que impulsionou, por exemplo, hoje o valor que o Google conseguiu adquirir, né? O que faz parte do Google hoje é a venda da informação, e para as questões de sites de notícias, de vendas de produtos. Então, é algo que bate de frente mesmo com aspectos básicos da internet, que hoje nos cerceiam. E aí, ao mesmo tempo, nós temos a questão da liberdade de expressão. Isso equivale a dizer que as pessoas podem continuar se manifestando normalmente via internet, publicando seus conteúdos. É óbvio que respondem por isso. E o provedor também é responsável por esse conteúdo? O site onde eu fui lá, que a pessoa pode ir e fazer um comentário ofensivo? Ele só passa a ser responsável nos ditames do Marco Civil se ele descumprir uma ordem judicial que ordene a retirada. E, portanto, ele não está diretamente responsável. A princípio, não. Não. Agora, nesse ponto, o Marco Civil ele poderia ter avançado no seguinte sentido. Essas ordens de retirada, sinceramente falando, no caso brasileiro, que é a legislação, nós devemos antecipar o seguinte: o interessado deverá solicitar por via judicial essa eventual retirada. Levando em consideração os outros milhões de processos que o Brasil tem e não possuir judiciário especializado para essas questões técnicas, de uma análise mais rápida, de uma determinação também que atenda rapidamente, ela vai acabar sendo inócua, justamente porque nos tempos da internet, 24 horas, 2 dias, 1 semana, são 10 anos. É muita coisa. Nesse período, a informação já foi veiculada por outros sites, isso já foi reproduzido, já foi armazenado, as pessoas já comentaram, enfim, o dano direto já foi causado. E não é um dano local, regionalizado, uma questão que uma pessoa falou para outra, é simplesmente o mundo teve acesso a esse conteúdo. A ressalva nesse ponto, se você permite, é a questão dos conteúdos que envolvam sexo ou nudez. O próprio usuário pode solicitar a remoção para o website, e aí o website vai analisar, verificar esse conteúdo e então retirar. Quer dizer, não precisa passar pela justiça, né? Exato, será um juízo de valor do próprio website. Tá certo, Daniel, por esclarecer esse tema que está em discussão ainda, vai ser aprimorado, né? Esse marco. Muito obrigada. Eu agradeço, obrigado. Vamos para um rápido intervalo agora e na sequência você vai ver. Na Unesp, estudantes estrangeiros aprendem dentro e fora das salas de aula. Voltamos já! De volta com o Unesp Notícias. Nós queremos saber a sua opinião sobre o projeto de lei que pretende isentar beneficiários de programas habitacionais de pagar IPTU. Responda pelo nosso site ou pelo seu televisor. É para você que nos assiste aí pelo canal 46.1. No canto superior da sua tela é possível ver o ícone de interatividade. É só apertar o OK do controle remoto e interagir com a gente. Lá você também acessa conteúdos extras sobre as nossas reportagens de hoje. Começou em Bauru a 4ª Semana Latino-Americana de Educação, Cultura e Política. O evento é voltado a professores e alunos do ensino médio e universitários, mas todos os interessados podem participar. O público pode conferir palestras sobre temas da atualidade. Elas serão realizadas aqui na Casa do Médico e no Colégio Dincal. O encerramento da semana será no dia 31, no Teatro da Faculdade de Odontologia de Bauru, com um evento especial sobre os 50 anos do golpe militar. As palestras são gratuitas. Outras informações pelo telefone 3366-4050. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias. Trocar conhecimentos. Essa é uma das tarefas dos alunos estrangeiros que fazem intercâmbio na Unesp aqui em Bauru. Além do aprendizado técnico, eles levam conteúdo para a vida. No curso de arquitetura em Bauru, uma visitante estrangeira. Sandra é argentina e veio de uma pequena cidade perto de Córdoba, conhecido reduto universitário do país vizinho.
Ela está no Brasil desde fevereiro e é bolsista. Estou gostando, estou adorando Bauru. No começo eu ia ir para São Paulo, morar em São Paulo, na capital. Mas adorei a vida universitária aqui, na verdade. Bem mais tranquila, muito parecida na minha cidade, porque eu moro do lado de Córdoba, uma cidade mais pequena, então é como sentir-se em casa. Ao lado de alunos e professores brasileiros, aprende os conceitos da arquitetura para a qual não há fronteiras. A estudante sentiu as diferenças culturais no início, mas agora se diz bem adaptada. No começo demorei um pouco me adaptar porque é muito diferente assim, como funciona o sistema e acho que isso é uma parte importante do intercâmbio também, conhecer outras universidades, como que funciona a educação pública em outro país, isso que foi uma coisa mais forte. Outro intercambista em Bauru é José, que veio de Sevilha, na Espanha. Além da sala de aula, ele trabalha no Centro Avançado de Desenvolvimento de Produtos da Unesp, o CADEP. O local é único no Brasil. Daqui saem protótipos feitos em impressoras e também em scanner 3 dimensões. É uma chance, uma possibilidade para mim, para minha formação muito boa, assim, porque as máquinas que tem aqui quase não tem poucos lugares que você pode ter acesso a tanta tecnologia, mesmo impressoras 3D, máquinas de usinagem, scanner 3D. Então, para minha formação está sendo tipo um ponto muito importante, né, dentro do intercâmbio, vital mesmo. Segundo o responsável pelo CADEP, o intercâmbio é uma experiência rica para brasileiros e também estrangeiros. Eu acho que a experiência rica para os estudantes locais, né, quer dizer, na troca de experiências, porque na verdade o que acontece é que conceitualmente, né, quer dizer, o trabalho ele é feito mais ou menos da mesma forma, né, quer dizer, em qualquer parte do mundo, mas a abordagem é diferente. É interessante, né, para os alunos locais saberem, através do intercambista, né, quer dizer, qual que é a abordagem dada lá fora, né? Então a experiência, a troca de experiência, ela é muito rica nesse sentido. Na próxima semana, o golpe militar completa 50 anos. Em 31 de março de 1964, a ordem democrática foi quebrada e o país ficou durante 2 décadas mergulhado em um regime ditatorial. Para relembrar os anos de chumbo, a TV Unesp apresenta na próxima segunda-feira o especial 1964, 50 anos depois. Nele você vai conferir depoimentos de pessoas ligadas a Bauru que vivenciaram esse momento político. Então não perca, é na próxima segunda-feira, 31 de março, às 7h30 da noite. O Unesp Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens desta edição em nosso site. Amanhã, às 5h30 da tarde, a gente volta ao vivo. Tchau! Thank you.